Vocês viram o que aconteceu na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris? Não? Então vejam uma foto aí que eu vou botar para vocês. A organização do evento decidiu simular uma espécie de ceia, Santa Ceia do Senhor. É uma referência ao quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Essa obra foi criada por Da Vinci entre os anos de 1495 e 1498. E ela retrata a última ceia de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Então a organização do evento da Olimpíadas de Paris decidiu fazer uma representação, uma paródia desse quadro pintado por Da Vinci, A Última Ceia. E eles decidiram colocar como personagens drag queens. Sempre que isso acontece, é comum que os cristãos fiquem bravos. Isso sempre causa muito rebuliço nas redes sociais e há muitos comentários a respeito dos fatos que acontecem. Não é a primeira vez que eu lembro que representam a Santa Ceia dessa forma. O mundo costuma retratar Jesus e os seus discípulos de maneira jocosa, é muito comum isso. É muito comum também você ver a reação dos cristãos, né, que criticam essa espécie de comportamento. E, infelizmente, a zombaria contra o cristianismo não é algo muito incomum de se acontecer. É algo que acontece com certa frequência no mundo. Você quer saber mais sobre blasfêmia? Meu nome é Alexandre Mosca, eu sou pastor e você é o nosso convidado para estudar sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês o que é blasfêmia. Blasfêmia é qualquer gesto, ação ou pensamento que tenha o propósito de ofender a Deus, ou em alguns casos, religião ou a igreja. No Antigo Testamento, a blasfêmia era castigada com a morte. Você pode ver isso em Levítico capítulo 24, Números capítulo 15 e Isaías 66, versículo 3. Durante a Idade Média, a blasfêmia era castigada severamente. E com frequência tinha também a pena de morte. Durante a Reforma, a blasfêmia também continuou sendo um crime, não só nos países tradicionalmente católico-romanos, mas também em outras terras nos quais o protestantismo era oficial, como Inglaterra, Escócia, dentre outras. Várias denominações castigavam a blasfêmia com a excomunhão, ou seja, a retirada do membro dentre a comunhão da igreja. E isso acontece até hoje. Aquele que blasfema contra Deus, se ele faz parte da igreja, ele é muitas vezes convidado a se retirar. Blasfêmia é o contrário de louvar a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós engrandecemos o seu nome, nós louvamos e adoramos o nome de Deus. Nós contamos as maravilhas de Deus. A blasfêmia, no entanto, é o contrário disso. Aquele que comete blasfêmia diminui a Deus e sua honra com palavras ou ações. Normalmente fazem isso por meio de escárnio, zombaria, por meio de insultos diretos ou insultos indiretos, por exemplo, por meio de uma encenação de teatro. No Novo Testamento, a blasfêmia assume umas nuances diferentes. Ela ganha, no mundo grego, um significado mais amplo. Ela inclui também caluniar outro ser humano, assim como também Deus. Inclui também zombar de poderes angélicos ou demoníacos, e é tão errado quanto zombar e injuriar qualquer outro ser. Em outras palavras, calúnia, escárnio e zombaria de qualquer tipo são condenados no Novo Testamento. Jesus, meus irmãos, foi acusado de blasfêmia, porque ele reivindicava ser o próprio Deus, ou Filho de Deus, que tinha poder para perdoar pecados. Em João 10:30, Jesus diz: "Eu e o Pai somos um". E diante dessa afirmação, os judeus pegam em pedra para tirarem Jesus e falam para ele: "Não é por tua obra que te apedrejamos, mas por tua blasfêmia. Pois tu, sendo homens, te fazes Deus". Jesus foi condenado no mais alto tribunal judaico, Sinédrio, por dizer ser o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias. Já em Atos 26:11, nós vemos Paulo dizendo que, ao perseguir os crentes, ele os obrigava a blasfemar contra o nome de Cristo. O que prova para nós que durante uma intensa perseguição até mesmo os cristãos podem blasfemar. E o que nós podemos dizer com relação ao mundo e o cristão? Nós devemos, em primeiro lugar, dizer que o mundo é do maligno.
1 Pedro 5,8 e 1 João 5,19 vão dizer isso. As pessoas fazem o que fazem por causa da sua cegueira espiritual. Efésios 2, 2 e 3 vai dizer que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós fazíamos, antes de nos converter, sermos convertidos por Cristo, nós fazíamos a vontade de Satanás. E o versículo 3 diz que nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade dos desejos. Então o mundo hoje, meu irmão, faz a vontade dos desejos, a vontade da própria carne e a vontade de Satanás. As pessoas que não creem em Jesus, elas fazem a vontade do diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles também são mortos nos seus delitos e pecados. Efésios 2:1 vai dizer isso. E eles também não conseguem compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:14 também vai falar isso para nós. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Coríntios 4:4 diz que esse mundo está sob o domínio de Satanás. Eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos. E quem seria o Deus desse século? O próprio Satanás. Então Satanás cega o entendimento, a compreensão das pessoas deste mundo, os incrédulos que não creram em Deus, para mantê-los sobre a escravidão do pecado, a escravidão do próprio Satanás. Em segundo lugar, existe uma identificação do cristão com o seu Senhor, Cristo. Se o mundo perseguiu, zombou, cuspiu em Cristo, é certo que eles falarão o mesmo conosco. Nós, assim como nosso Senhor Jesus, seremos alvo de escárnio. Nós, assim como nosso Senhor Jesus, seremos perseguidos. Nós seremos alvo dessa perseguição que nos leva ao terceiro ponto, que é o mundo nos odeia. Saiba disso, crente. João 15, 18 a 21 diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenha em mente que primeiro odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo vos odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Essas são as palavras do próprio Jesus, falando que nesse mundo nós teremos aflições e nós seremos perseguidos, porque ele foi perseguido. E o terceiro ponto desse vídeo é falar um pouco a respeito do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Os teólogos vão dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi cometida apenas na época de Jesus. Marcos 3, 20 a 29 vai apresentar esse texto para nós. Jesus foi abordado ali pelos escribas que atribuíam os seus milagres e sinais às obras do próprio Satanás. E os teólogos vão dizer que esse pecado foi um pecado cometido na época de Jesus, que foi presencialmente a Jesus, na presença de Jesus. Portanto, hoje em dia ele não poderia ser mais cometido. E o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse caso, nesse texto, foi contra o próprio Jesus também, as obras que ele realizava por meio do Espírito, é um pecado que Jesus diz que não tem perdão. Então esse pecado já foi cometido no passado, diante da presença de Jesus. Os escribas então atribuíram a ele as obras de Satanás, não crendo no seu poder, não crendo em quem ele era, mesmo vendo, eles duvidaram que Jesus era o Filho de Deus. Esse pecado não pode mais ser cometido por isso. O quarto ponto do nosso vídeo é: será que há perdão para quem blasfema? E sim, a Bíblia diz que há perdão para quem blasfema, há perdão para todos os pecados. Marcos 3:28 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Então, Jesus deixa claro que haveria perdão, inclusive para as blasfêmias. Sim, há perdão para aquele que blasfema, que comete o pecado de blasfêmia. Lembre-se que na Bíblia tem um blasfemador muito famoso que foi perdoado por Jesus. Paulo, o próprio Paulo, confessou que era blasfemador e perseguidor em 1 Timóteo 1,13. E ele obteve perdão de Jesus, foi transformado por ele em Atos 9, a caminho de Damasco, e foi usado por Cristo como um instrumento para carregar a sua palavra. Então Paulo obteve o perdão do seu pecado de blasfêmia.
E não somente isso, mas foi usado por Deus na expansão e no crescimento da obra de Deus. Então chegamos à pergunta: pastor, como lidar com a blasfêmia? Como nós devemos lidar com os blasfemadores? Eu devo ficar irritado? Eu devo partir para o ataque? O que eu faço? O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nós não devemos querer nenhum tipo de vingança. Nós devemos, em primeiro lugar, perdoar as pessoas que cometem blasfêmias. Estevão foi chamado de blasfemo, foi apedrejado e partiu desse mundo, perdoando seus inimigos, quem atirava pedras nele. Em segundo lugar, nós devemos orar pela conversão deles. Lembrem-se que até mesmo alguém terrível como Paulo obteve perdão de Deus. Paulo mesmo confessou que ele era blasfemo, perseguidor, insolente contra os que seguiam o nome de Jesus. E Paulo obteve perdão. Então nós devemos orar para que Deus perdoe essas pessoas, para que Deus restaure a vida dessas pessoas e para que essas pessoas obtenham a conversão, para que elas sejam mudadas, tenham seu coração transformados por Deus. E nós também, irmãos, devemos esperar que Deus faça a sua justiça divina. Nós não devemos procurar fazer justiça com as próprias mãos, mas sabemos de uma coisa, que Deus fará a justiça divina um dia. Um dia Deus vai julgar todas as coisas, todos os pecados. Deus vai julgar o coração de todo homem. Essa justiça, esse julgamento acontecerá no futuro escatológico. E toda blasfêmia contra Deus será julgada por Ele um dia. E os blasfemadores serão condenados. O que nós achamos hoje que é injustiça contra Deus, um dia o próprio Deus julgará. Então fique tranquilo com relação a isso. Deus julgará e trará a condenação no tempo certo, no tempo exato, contra essas pessoas. O nosso trabalho é evangelizá-las, é perdoá-las, é orar por elas e esperar que Deus realize a sua obra. Você gostou de aprender o que é blasfêmia? Você sabia muitas dessas coisas que foram faladas aqui? Se não, curta o vídeo, compartilhe, comente, é o nosso pedido. E obrigado por estar aqui conosco no nosso canal Bíblia em Curso. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço.